Greta caminhava lentamente pela rua, empurrando um carrinho de bebê à sua frente. Janeiro daquele ano estava muito frio, e Greta lamentava ter deixado suas velhas luvas em seu antigo apartamento no calor de uma discussão. Seu filho Ian, de 1 ano e meio, chorava no carrinho. O pequeno estava com fome, e sua jovem mãe não tinha dinheiro suficiente nem para um pote de comida de bebê. Aguente firme, meu querido, aguente firme, sussurrou Greta, tentando embalar o filho para dormir. Eu definitivamente vou inventar alguma coisa. Os olhos de Greta encheram-se de lágrimas. Mais cedo naquele dia, ela e seu bebê foram expulsos para a rua pela proprietária do apartamento que Greta havia alugado nos últimos meses. A senhora Gutersma aumentou subitamente o preço do aluguel. Quando Greta perguntou o porquê, ela imediatamente começou a gritar e discutir. O que você acha, querida? Que eu manteria você e seu filho por centavos? Os preços de tudo estão subindo. Você sabe que há inflação. Não é lucrativo para mim alugar para você de graça. Greta olhou para a proprietária com genuína perplexidade e ofensa. Mas você prometeu que poderíamos morar aqui com você pelo mesmo preço até a primavera. Eu já lhe dei um pagamento adiantado. A senhora Gutersma apenas deu de ombros. Claro que deu. Isso foi justo. E, a propósito, meu apartamento é bom. Fica a apenas 10 minutos a pé do metrô. Encontrei inquilinos que me ofereceram o dobro por mês. Ah, é isso, Greta pensou consigo mesma. É tudo por causa da simples ganância. Mas em voz alta ela perguntou, ok, nós sairemos. Mas, por favor, nos dê tempo para encontrar outro lugar. Pelo menos uma semana. Para onde eu vou agora com um bebê nos braços? Greta olhou suplicante para a proprietária. Mas a senhora Gutersma estava inflexível. Isso não é problema meu, querida. Apresse-se e junte suas coisas. E como dizem, tudo de bom. Os novos inquilinos se mudam amanhã de manhã. No início, Greta ficou furiosa com tanta injustiça. E então ela percebeu que era inútil persuadir a senhora Gutersma. Portanto, tendo juntado suas coisas em uma bolsa surrada e colocado Ian no carrinho, a jovem mãe deixou as chaves no corredor e saiu silenciosamente do apartamento. Seu humor estava péssimo. Acima de tudo, Greta estava chateada porque hoje era seu aniversário. Greta fazia 25 anos e foi deixada sozinha na rua com um filho pequeno nos braços. Tentando se aquecer de alguma forma, a pobre mulher colocou as mãos nos bolsos de seu casaco gasto, que um dia fora forrado de pele. Lá ela encontrou algumas notas pequenas e moedas. Greta suspirou pesadamente. Ela tinha mais 3 dias até receber seu auxílio maternidade. Ela esperava encontrar um albergue barato por perto onde pudesse ficar com seu filho e sobreviver esses dias. Estava congelando lá fora. Os transeuntes olhavam surpresos para a jovem chorando com um carrinho de bebê, mas preferiam não interferir. Greta queria desesperadamente comer. A pobre mulher já havia economizado ontem para alimentar Ian. E agora suas pernas tremiam de exaustão e suas forças poderiam deixar a jovem mãe a qualquer momento. Oh Deus, espero ter dinheiro suficiente para o pão, Greta pensou consigo mesma, exausta de fome e estresse. Se eu não comer, não conseguirei ir a lugar nenhum. Greta tirou um punhado de trocados do bolso. Ela ia contar as moedas, mas então suas mãos, dormentes pelo frio, tremeram e balançaram. As moedas caíram na estrada, perto do meio-fio. Incapaz de ver nada ao seu redor, Greta deu um passo à frente, com a intenção de pegá-las novamente. Naquele momento, o sinal de pedestres ficou vermelho. Um SUV enorme, acelerando na estrada gelada, quase atingiu a mulher desafortunada. Com grande dificuldade, o motorista conseguiu frear e evitar o desastre. O para-choque do carro parou a poucos centímetros das pernas de Greta. O motorista, um jovem alto, saltou do carro e, batendo a porta com força, gritou todos os palavrões que conseguiu pensar. Você está louca? Cansada de viver?
Por que você está correndo para o trânsito no sinal vermelho? Greta, para quem tudo aconteceu tão rápido que ela nem teve tempo de entender nada, apenas olhou para o homem perplexa. Então a mulher tremeu, seus olhos reviraram e ela desmaiou, caindo direto em um grande monte de neve. Oh, meu Deus! Exclamou o jovem, correndo em direção à mulher. Ele deu leves tapinhas em suas bochechas para trazê-la de volta à consciência. Greta, afetada pela fome, fadiga e estresse, não conseguiu recuperar os sentidos imediatamente. Finalmente, a mulher acordou. Por que você me assustou assim? Disse o motorista, levantando a mulher e limpando a neve dela. De repente, ele notou o carrinho de bebê e percebeu que Greta tinha apenas se assustado e não teve tempo de reagir. Enquanto isso, uma multidão se formou ao redor do SUV do motorista e da mulher com o bebê. Greta, que a essa altura finalmente recuperara os sentidos, agradeceu ao homem por sua ajuda e imediatamente se ajoelhou para recolher o troco caído. Vendo o quão importante era para ela, o motorista decidiu ajudar. Não me diga que você arriscou sua vida apenas por essas moedas, disse ele. Você não entende, este é meu último dinheiro, Greta respondeu secamente. Eu preciso comer, senão não conseguirei encontrar um lugar para eu e meu filho passarmos a noite. Ela ergueu os olhos para seu salvador. O motorista ficou envergonhado e disse imediatamente, eu não quis ofender você. Talvez você aceite jantar comigo no café aqui perto? Não é longe daqui, e nós alimentaremos seu bebê também. O motorista queria se desculpar com Greta e suavizar seu comportamento rude e recente para com esta jovem. Vendo a dúvida nos olhos de Greta, Ronald acrescentou, você não tem nada a temer de mim. Eu não farei nada de mal a você. Pelo contrário, estou com vergonha de não ter entendido sua situação imediatamente. Você vai recuperar o fôlego no café e veremos para onde ir a partir daí. Ronald tentou animar a estranha, percebendo o estado em que ela se encontrava. Embora Greta estivesse preocupada em incomodar o motorista com sua presença, ela finalmente concordou. Logo eles estavam sentados em um café aconchegante e charmoso, e na frente de Greta e seu filho havia um prato de sopa de galinha aromática, bem como o mais delicado purê de batata com salmão assado e queijo ralado. Pelo terno caro e maneiras impecáveis, ficou claro que o motorista do SUV era um homem rico. No entanto, Ronald era muito educado e cortês na comunicação e tinha maravilhosa capacidade de conquistar imediatamente seu interlocutor. Literalmente desde os primeiros minutos de comunicação, Greta se sentiu à vontade na presença deste jovem. E, como se viu, ela estava certa sobre o status social dele. Ronald era filho de um empresário muito rico e influente. E você, Greta? Como uma garota tão maravilhosa acabou sozinha? Ian não tem pai, o empresário perguntou cuidadosamente. Greta franziu a testa imediatamente. Por quê? Você não vê, disse ela. Você certamente sabe que nem todos os homens estão dispostos a assumir a responsabilidade por seus próprios filhos. O pai de Ian acabou sendo um desses. Eu sinto muito, disse o homem sinceramente. Ouça, talvez eu possa ajudá-la. Veja bem, eu preciso urgentemente de uma faxineira no meu escritório agora. Claro que entendo que este não é um ótimo trabalho, mas ainda assim. Você gostaria de tentar? O empresário realmente sentiu pena da jovem mãe e por isso lhe ofereceu esta posição. O homem entendeu que Greta e seu filho precisavam, antes de tudo, de comida e abrigo. Greta estava hesitante em acreditar que um empresário desconhecido e rico estava disposto a ajudá-la de forma completamente altruísta. Se você concordar, eu lhe darei um adiantamento agora mesmo, para que você possa alugar um lugar por um tempo e pagar a babá para cuidar do seu filho enquanto você estiver no trabalho. Greta pensou profundamente. A oferta do homem era muito atraente. Além disso, Greta temia o que estava por vir para ela e seu filho. A chance que o empresário estava lhe oferecendo agora era verdadeiramente um presente do destino. Um minuto depois, a mulher concordou. Maravilha, disse Ronald, satisfeito, tirando algumas notas da carteira e entregando-as à mulher. Greta sentiu-se corar até a raiz dos cabelos.
Ela agradeceu a Ronald, timidamente pegou o dinheiro e pensou que nem tudo estava perdido para ela e seu filho ainda. Ao mesmo tempo, em um carro executivo de luxo do outro lado da cidade, uma conversa estava ocorrendo. Bem, Irene, é hora de você pagar sua dívida, disse Mario Cavazzoni, um conhecido empresário da cidade. Espero que você não resista. Lembre-se, se não fosse por mim, você definitivamente teria acabado atrás das grades por seus golpes com estrangeiros. E aquela cela não teria sido dourada. A bela e bem cuidada garota sentada à sua frente casualmente jogou seus longos cabelos escuros por cima do ombro e disse sarcasticamente: Eu estou recusando? Diga-me o que precisa ser feito e nos separaremos pacificamente. Eu não quero que sejamos vistos juntos desnecessariamente. O senhor Cavazzoni apenas sorriu e olhou criticamente para a garota da cabeça aos pés. Oh, Irene, vejo que sua língua ainda está tão afiada como sempre. Tudo bem, ouça-me com atenção. Eu quero me livrar de Ronald Ali. Livrar-me dele para sempre, você entende? Estou farto dele e de suas transformações. Eu passei anos conseguindo uma participação majoritária nesta empresa. Eu coletei meus milhões da empresa e agora o filho de Thomas chegou ao poder e vai destruir o sistema que venho construindo há anos. De jeito nenhum. Irene ergueu a sobrancelha surpresa. Aparentemente, seu chefe estava realmente determinado, já que cuspiu sua raiva como um sapo com bile. O senhor Cavazzoni fora sócio de longa data de Thomas Ali. Eles começaram a trabalhar juntos nos primórdios do desenvolvimento dos negócios de Ali. Como muitas vezes acontece, diferenças irreconciliáveis surgiram entre os sócios e seus caminhos se separaram. No entanto, o Sr. Cavazzoni sempre gozou do respeito de Thomas e sua família, a ponto de permitir que seu ex-sócio adquirisse uma grande participação na empresa. E agora, após a morte de Ali Sr., quando todo o poder passou para as mãos de seu filho, Ronald, o Sr. Cavazzoni decidiu discretamente se livrar do último obstáculo e assumir o controle de toda a empresa. É por isso que ele precisava da jovem vigarista, Irene Campoli, a quem ele estava instruindo agora. Eu vou ajudá-la a entrar na empresa, e então você tenta encantar Ronald de alguma forma. Acho que não será muito difícil para você, com seu histórico. O empresário riu desagradavelmente, fazendo a garota se sentir desconfortável. E então, ela perguntou. Então eu lhe direi separadamente o que você precisa fazer. Com essas palavras, o rosto do Sr. Cavazzoni escureceu de repente, e a vigarista entendeu imediatamente que ele estava planejando algo terrível. E o que eu ganho com isso? Perguntou a garota, olhando diretamente nos olhos do empresário. Ele assentiu brevemente e disse: Você receberá sua parte, e será bastante generosa, não duvide. O principal é fazer o que eu digo e falar menos. Entendido? Irene concordou, e os vilões começaram a executar seu plano maligno. Alguns dias depois, o Sr. Cavazzoni recomendou que Ronald contratasse Irene como estagiária. Ela é uma ótima gerente com muita experiência de trabalho em uma empresa conhecida. Ela é uma especialista muito valiosa. Você verá, ela aumentará nossos indicadores tanto que você me agradecerá por um ano inteiro. Ronald, que sempre ouvia a opinião do ex-sócio de seu pai, concordou em aceitar a estagiária em período de experiência. Vamos ver do que sua protegida é capaz, Sr. Cavazzoni. A essa altura, Ronald já havia assumido o controle total da empresa de seu pai. No início, quando foi nomeado diretor, o jovem duvidava constantemente de si mesmo. Ele conseguiria lidar com tamanha responsabilidade? Ele destruiria tudo o que seu pai trabalhou tanto para criar ao longo dos anos? Seus subordinados também não aceitaram imediatamente o jovem líder. Mas, graças à sua desenvoltura natural e potencial criativo, Ronald foi capaz de literalmente dar nova vida à criação de seu pai em um tempo recorde de apenas 6 meses. 2 meses se passaram desde que o Sr. Cavazzoni plantou seu cavalo de Troia na empresa do jovem empresário. Durante esse tempo, Greta observou tristemente enquanto Irene cortejava sistematicamente seu chefe.
Nem é preciso dizer que a jovem funcionária sabia como manipular habilmente os homens e conseguir o que queria deles. Graças à sua beleza agressiva e charme predatório de uma tigresa, Irene facilmente capturou o coração de Ronald com suas patas afiadas. O homem caiu rapidamente no anzol da vigarista. Apesar de sua atratividade, ele não era mimado pela atenção feminina, então ele facilmente aceitou o interesse da estagiária pelo valor de Face. Greta apenas balançava a cabeça. Ela sabia perfeitamente que por trás dos supostos sentimentos de Irene por seu chefe havia algo completamente mercenário. Ironicamente, elas foram colegas de classe no passado. Portanto, a atual faxineira teve tempo suficiente para estudar essa beleza astuta por dentro e por fora. Greta sabia com certeza que Irene nunca amou ninguém em sua vida, exceto a si mesma. É por isso que a jovem mãe não acreditava em seus sentimentos por Ronald. No entanto, ela ainda sentia um pouco de inveja de Irene. Por quê? Porque tudo de melhor sempre acontece com ela. A faxineira se apoiou no esfregão com o qual estava lavando o chão do escritório naquele momento e, involuntariamente, mergulhou em memórias. Muitos anos atrás, Greta mudou-se da aldeia para a cidade com sua mãe. Não havia nada para fazer lá, porque o lugar onde viviam já era considerado praticamente extinto. Não havia trabalho ou futuro para uma mulher e sua filha no ensino médio. Naquela época, o pai de Greta já havia morrido. Um acidente durante a pesca de inverno privou sua família do principal ganha-pão. Eles começaram a viver muito pior, então a mãe da menina decidiu tentar a sorte na cidade. Elas conseguiram alugar uma pequena casa nos arredores, e Greta conseguiu um quarto nela que mais parecia uma despensa. Embora a menina estivesse muito chateada com a pobreza, ela não demonstrava. Ela tentava ajudar a mãe em tudo, mas a mãe não conseguiu encontrar uma opção melhor para si do que trabalhar como faxineira em um shopping center local. A própria Greta também ajudava a mãe a lavar o chão. Depois da escola, ela sempre corria para casa primeiro para trocar de roupa e depois para a loja, onde trabalhava um turno extra com a mãe. Tentando facilitar o trabalho da mãe, Greta carregava baldes pesados de água e, em vez dela, torcia um pano áspero que a mãe prendia no esfregão. Além de tudo isso, Greta começou a ter problemas na escola. Sendo nova na classe, ela, é claro, não pôde deixar de atrair a atenção das outras crianças. Greta, aos 16 anos, destacava-se nitidamente entre os adolescentes de famílias ricas. Suas roupas modestas compradas em liquidação, uma mochila que já vira dias melhores e o telefone mais simples. Tudo isso fazia seus colegas cochicharem constantemente pelas costas da menina. Especialmente irritante para Greta era uma garota cujos pais, naquela época, eram considerados muito ricos. Era a mesma Irene que agora trabalhava com ela na mesma empresa. A garota arrogante provocava Greta constantemente, enfatizando sua, como ela dizia, origem camponesa. E aí, camponesa, vai estragar o humor constantemente com essa sua cara triste? Provavelmente hoje de novo você vai pedir para sair mais cedo da educação física. Claro, você tem que ajudar sua mãe. Quem melhor do que você para lavar todos os pisos da cidade? Era insuportável para Greta ouvir tais palavras naquela época. Ela realmente ficava muito cansada ajudando a mãe, mas ainda assim aguentava e nunca demonstrava sua insatisfação. A menina sabia que, além delas mesmas, ninguém as ajudaria em nada. Claro, por causa da pobreza e da constante falta de dinheiro, Greta se sentia constrangida por não poder se vestir tão bonita e elegantemente quanto suas colegas. E em uma coisa Irene estava certa, sua mãe trabalhava como uma simples faxineira, não a posição mais prestigiosa, para dizer o mínimo. Apesar das relações difíceis com os colegas, Greta logo se tornou uma das melhores alunas da escola. Os professores muitas vezes se surpreendiam com a diligência e a alta inteligência da menina, que era capaz de multiplicar grandes números de cabeça, sem recorrer a uma calculadora. Mais proeminentemente, essas habilidades se manifestavam nas aulas de física, álgebra e informática. Mas, infelizmente, boas notas e respeito dos professores não a tornaram a líder da classe. Irene continuou a provocá-la até a formatura. Então,
Greta só conseguiu respirar livremente quando recebeu seu certificado e menção honrosa por excelente desempenho acadêmico e deixou os muros da escola para sempre. Os professores previram um futuro brilhante para Greta na área de ciências exatas. Mas ela só podia dizer tristemente: bem, onde eu poderia ir para uma universidade? Não, ela simplesmente não podia deixar a mãe sozinha. Portanto, o ensino superior estava fora de questão. Nos anos seguintes, Greta e sua mãe lutaram para sobreviver em apartamentos alugados, aceitando biscate sempre que podiam. Greta trabalhou como caixa em um supermercado, como vendedora no mercado e até como separadora de pedidos em um armazém de loja online. Mas os proprietários invariavelmente aumentavam o aluguel, e elas ainda precisavam viver e se vestir, então o dinheiro nunca era suficiente. Elas economizavam em tudo, e Greta não via saída para essa situação. Até que conheceu Alex. Alex era um jovem bonito que trabalhava como carregador no mesmo supermercado onde Greta trabalhava como caixa. Na época, Greta já tinha 23 anos e seu coração estava aberto para um grande e profundo sentimento. Alex imediatamente atraiu Greta, em grande parte porque ele parecia um homem confiável e estável. A garota esperava que algo desse certo entre eles. Talvez até que seu amado a pedisse em casamento. Especialmente porque ele era da mesma família simples que Greta. No entanto, sua mãe não gostou muito do novo pretendente da filha. Eu não sei, querida. Eu não tenho certeza sobre ele, disse a mulher. Ele tem uns olhos estranhos. Eu não vejo amor neles. Mamãe, do que você está falando? Greta perguntou com um sorriso. Alex está apenas cansado. Não é à toa, ele passou quase 10 horas em pé e depois veio direto para nós. E não de mãos vazias, ele trouxe flores e um bolo. Claro que ele é bom. A mãe da menina apenas deu de ombros, em dúvida. Cabe a você decidir, Greta, mas eu não esperaria muito dele se estivesse no seu lugar. Ele não é o homem para você, acredite em mim. A filha ficou em silêncio então, embora estivesse magoada por sua mãe não poder ou não querer compartilhar sua felicidade. No entanto, Greta não parou de namorar Alex. Seus sentimentos por aquele cara loiro e alegre eram muito fortes. Vários meses se passaram antes que Greta descobrisse que estava grávida. Claro, ela correu para contar ao pai da criança. Mas, como se viu, ele não estava pronto para isso. Greta, você tem certeza que está mesmo esperando um bebê? O homem perguntou, esperançoso. Eu ouvi dizer que às vezes as mulheres têm alarmes falsos. Greta olhou para ele surpresa e disse com confiança, Alex, eu fui ao médico. É tudo verdade. O tempo ainda é curto, mas não pode haver erros. Este é seu filho, e eu estou infinitamente feliz por em breve me tornar mãe. Alex lentamente desviou o olhar, depois olhou ao redor, verificando se alguém os ouviria na despensa do supermercado. Greta. Bem. É como? O quê? Uma sombra preocupada brilhou nos olhos da garota. Veja bem. Não é o momento certo para isso. Greta apenas acenou com as mãos, como quem diz é sempre assim. A garota queria perguntar ao rapaz o que deveriam fazer a seguir, mas a conversa foi interrompida. Eles precisavam urgentemente ir para a loja. Depois disso, pelo resto do dia, Alex preferiu ficar longe da garota. E se eles se encontravam, ele timidamente desviava os olhos de sua amada. Greta então pensou pela primeira vez sobre como viveria se, Deus me livre, ficasse completamente sozinha. Afinal, sua mãe já estava velha e Greta não podia sobrecarregá-la com os cuidados de seu futuro filho. E havia pouca esperança em Alex. Os medos da garota se confirmaram quando, no dia seguinte, Alex se demitiu abruptamente e desapareceu em direção desconhecida. Ele até pediu ao contador para enviar seu acerto por correio, dizendo que estava correndo para fazer coisas importantes em outra cidade. Greta não era ingênua e imediatamente percebeu que seu noivo havia fugido dela, não querendo assumir a responsabilidade. O coração de Greta estava partido. Sua mãe a havia avisado que ela choraria por causa de Alex, mas a filha não acreditou,
e acabou sendo exatamente assim. A gravidez foi difícil, e Greta era constantemente forçada a ser hospitalizada. A jovem ficava angustiada por sua mãe ficar sozinha nesses momentos, sem supervisão. Certa vez, quando Greta recebeu alta após outra internação para preservar a gravidez, ela voltou para casa e encontrou sua mãe morta, vítima de um ataque cardíaco. O horror da filha não pode ser descrito em palavras. Seus vizinhos ajudaram com o funeral. Greta deu a eles todo o pouco dinheiro que havia economizado até então, mas ela não conseguiu fazer todos os preparativos necessários. Parecia-lhe que sua life havia acabado. A pessoa mais próxima e querida a havia deixado, e ela estava sozinha neste mundo cruel. A partir daquele momento, a vida se tornou uma série de provações para a jovem. Ela teve que se mudar rapidamente do apartamento, pois a proprietária não queria tolerar o que ela chamava de inquilinos problemáticos. A futura mãe teve que encontrar outro lugar para morar. Enquanto isso, ela foi demitida do supermercado onde trabalhava enquanto estava no hospital. O dono da loja não queria pagar à funcionária grávida sua licença maternidade, então ele decidiu trapacear, acusando a pobre mulher de uma falta inexistente como pretexto. Greta queria reclamar, mas para quem? Ninguém a protegeria da arbitrariedade, e ela apenas se resignou ao que aconteceu. Depois disso, onde quer que Greta fosse, recusavam-lhe trabalho. No final, para conseguir pelo menos alguma coisa, a mulher teve que mentir, escondendo a gravidez. Isso permitiu que ela se mantivesse à tona por algum tempo. Ela trabalhou como lavadora de pratos e faxineira em um restaurante. No entanto, quando não pôde mais esconder sua condição, ela pediu demissão. Com o nascimento de seu filho, a situação mudou, mas não para melhor. Greta começou a receber um auxílio infantil. No entanto, era tão insignificante que a infeliz mulher muitas vezes passava fome para alimentar o pequeno Ian. Eles não tinham onde morar adequadamente. A limpeza do escritório, um cargo que a jovem mãe recebeu não faz muito tempo, tornou-se um salva-vidas para ela e Ian, ajudando-os a sobreviver ao oceano turbulento dos problemas mundanos. Greta tentava fazer seu trabalho bem e não atrair a atenção dos outros funcionários. Ela entendia perfeitamente sua posição na equipe e, portanto, permanecia cada vez mais em silêncio e não se aproximava de ninguém. Se alguém a cumprimentava, ela respondia, mas era só. No entanto, o destino ainda a colocou cara a cara com Irene. A Bella ficou muito surpresa com o encontro, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar Greta. Oh, Greta! Eu não sabia que você trabalhava aqui também. A garota olhou a faxineira de cima a baixo, depois semicerrou os olhos e disse em tom de insatisfação: vejo que você escolheu o caminho certo na vida. Eu respeito as pessoas que sabem o seu lugar e não se metem onde não devem. Fique do seu lado da cerca. Irene deu um sorriso afetado e passou por sua ex-colega, jogando um pedaço de papel no balde de água. Apesar de se segurar o máximo que pôde, Greta sentiu uma dor incrível e mágoa profunda. Ela não entendia o que a tornava pior do que Irene, exceto pela falta de dinheiro. Mas dinheiro não torna uma pessoa boa, e ela, mais do que ninguém, já havia aprendido isso. A única pessoa na empresa com quem Greta sempre falava amigavelmente era o diretor, Ronald Ali. O jovem empresário entendia muito bem o quão difícil era a situação da jovem faxineira e, portanto, tentava fazer todo o possível para aliviá-la. Ronald e Greta tinham aproximadamente a mesma idade, exceto que o homem era alguns anos mais velho. Embora eles não conversassem na cafeteria dos funcionários e raramente fossem vistos sozinhos, esses dois se respeitavam. Pela primeira vez desde o nascimento de seu filho, Greta podia respirar calmamente. Só agora ela sentia relativa estabilidade e confiança no amanhã. No entanto, ainda havia algo em sua agitação diária que ela inicialmente até escondia de si mesma. O fato era que Greta gradualmente se sentia cada vez mais apaixonada por seu chefe. Toda vez que o via, suas bochechas coravam intensamente, como se ela estivesse se transformando em uma garota jovem e ingênua, sedenta por um sentimento forte e profundo. Greta sofria ao ver como Irene conquistava tão facilmente o coração de Ronald. Mas tudo o que restava à pobre faxineira era suportar.
Quem é ela para ele? Apenas uma garota limpando o chão e recolhendo o lixo nos andares. Greta percebeu amargamente que a diferença de status social nunca permitiria que ficassem juntos. Enquanto isso, a estagiária vigarista conseguiu implementar totalmente seu plano. Ronald estava tão encantado por ela que, segundo a própria garota, ele estava disposto a comer na mão dela. Ronald perdeu completamente o controle sobre si mesmo. Ele estava pronto para satisfazer qualquer desejo de sua bela gerente de olhos verdes. Greta, vendo tudo isso, só podia apertar o cabo do esfregão com mais força. Em sua opinião, Irene não era digna nem do dedo mínimo do diretor. Um dia, enquanto limpava o banheiro masculino, Greta ouviu uma conversa estranha. O banheiro foi projetado de tal forma que a audibilidade entre os compartimentos masculino e feminino era excelente. Ouvindo uma voz familiar, Greta parou e escutou atentamente. Mário, você precisa agir mais rápido, exigiu Irene, cuja voz Greta reconheceu imediatamente. Eu já estou cansada, sinceramente. Tenho que retocar a maquiagem e correr para um encontro com aquele idiota agora. Ele já está fisgado. Eu tenho os documentos e a procuração geral. Assinaturas falsas. E eu já ordenei as pessoas necessárias. É só uma questão de um pequeno trabalho. Danificar os freios do carro dele e vou lá. Um acidente na estrada, e finalmente teremos o que merecemos. Você, como detentor da maioria das ações, se tornará o legítimo dono da empresa, e eu receberei minha porcentagem e partirei de coração leve para o exterior. Do receptor do telefone, que Irene colocou no viva voz enquanto aplicava a maquiagem, ouviu-se a voz baixa do empresário, Sr. Cavazzoni. Bem, Irene, parabéns. Você é ótima. Você enganou o cara com tanta habilidade. E o mais importante, você fez seu trabalho excelentemente. Você conseguiu os papéis que eu precisava. Sem eles, todo o meu plano teria sido em vão. Tudo bem, vou falar com alguém. Talvez alguns dos meus caras façam tudo hoje à noite. Ronald ainda estaciona seu carro oficial na garagem geral da empresa, certo? Sim, disse o interlocutor invisível. Greta ficou horrorizada ao saber que esses dois estavam planejando algo terrível para Ronald. Ela tapou a boca com a mão para não gritar e tentou ligar para o chefe para avisá-lo. No entanto, apesar de várias ligações, Ronald não atendeu. Aparentemente, essa sedutora tinha virado tanto a cabeça do chefe que ele não queria notar nada à sua frente. Greta não teve outra escolha a não ser ir para a casa de mãos vazias. O resto da noite, a jovem mãe passou em agonia e não conseguiu dormir nada. Na manhã seguinte, ela correu direto para o posto de segurança. Faltavam 2 horas para o início do turno dela. Por favor, verifique o carro do senhor. Ali, ela implorou ao segurança. Eu tenho certeza que algo está errado com ele. É uma questão de vida ou morte. Comovido com a preocupação da faxineira pela segurança do diretor, o segurança decidiu ajudar Greta. Após inspecionar o carro do chefe, o guarda ficou chocado ao descobrir que a mangueira do freio do carro estava de fato danificada e que uma pequena poça de fluido de freio já havia se formado sob o carro, que continuava vazando da mangueira. 1 hora depois, quando o diretor chegou ao escritório e soube do incidente, ficou chocado. Isso significa que alguém queria me matar? Mas quem? Greta contou a ele sobre a conspiração que ela ouviu inadvertidamente. Descobriu-se que o antigo sócio do empresário havia planejado o ataque calculado e a sangue frio. Ronald ficou furioso quando soube que Irene estava envolvida. Segurem essa canalha por um momento. Enquanto isso, eu vou chamar a polícia. Tenho certeza que ela tem muito a lhes dizer. Os serviços de segurança pegaram a fraudador e a entregaram à polícia. Irene imediatamente pediu para cooperar com eles. Ela entregou o Sr. Cavazzoni e seus assistentes. Os conspiradores agora enfrentam um julgamento e uma longa sentença de prisão. Obrigado, Greta. O jovem empresário corou e agradeceu à faxineira.
Se não fosse por você, eu provavelmente já estaria do outro lado. Greta corou, mas acenou com a mão, dizendo que ela simplesmente não poderia deixar um crime tão terrível passar despercebido. Alguns dias depois, ela encontrou um grande vaso de flores frescas em sua área de trabalho. Rosas brancas, orquídeas e vários ásteres incrivelmente bonitos. Havia um pequeno bilhete anexado ao buquê com apenas algumas palavras, para a pessoa mais atenta e honesta do mundo. Greta ficou tomada pela emoção. Ela não podia acreditar que Ronald lhe dera um buquê tão lindo. Permita-me levá-la para casa hoje, Ronald perguntou a ela com um sorriso. Espero que tenha gostado das flores. Então foi você, Greta suspirou de espanto. Me desculpe, mas ninguém nunca me deu algo tão lindo antes. Obrigada. Greta sentiu seu coração bater forte, e cada batida enviava um calor agradável por suas veias. Ronald, por outro lado, sentiu uma estranha excitação. Era como se seus olhos tivessem se aberto pela primeira vez na vida. Ele viu tanto a beleza suave e discreta de Greta quanto a luz incrível que brilhava em seus maravilhosos olhos azuis. Naquela noite, Ronald levou Greta para casa, e isso marcou o início de um romance bonito, terno e gentil, que rapidamente se transformou em um relacionamento verdadeiramente profundo e forte entre eles. Agora o casal está feliz e se preparando para o casamento. Depois disso, Ronald planeja adotar Ian imediatamente e dar-lhe seu nome. O empresário está convencido de que seu filho adotivo se tornará um excelente herdeiro e continuará seu trabalho. E então, se Deus quiser, seu filho adotivo terá um irmãozinho ou irmãzinha.